Volta a movimentar a nossa reportagem, agora direto da capital federal, João Pedro Melo. O Senado voltou a ficar animado nesta semana, né, JP? Voltou a ter sessões aí mais ou menos presenciais, com sabatinas, inclusive, de embaixadores. É isso, JP? Boa noite para você. Oi, Bel, boa noite para você, boa noite ao Yuri e também a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, a Comissão de Relações Exteriores retomou hoje as atividades, mas não foram atividades presenciais, foram semi-presenciais, né? Porque alguns parlamentares continuaram aí em videoconferência, principalmente aqueles do grupo de risco para a Covid-19. A sessão foi retomada hoje, então, com sabatina de diversos indicados aí para assumir embaixadas do Brasil e também aí para cargos no exterior. Os 32 indicados, né, para as embaixadas foram aprovados aí por meio de votação secreta, devem ser submetidos agora ao plenário da Casa, plenário que deve analisar os nomes nos próximos dias. Ainda não tem uma data marcada, mas a tendência é de que seja na próxima quarta-feira. A gente destaca que uma parte dos senadores compareceu ao plenário da comissão, como a gente falou, enquanto outra parte participou de uma forma remota. Inclusive, tivemos opções de voto hoje no sistema drive-thru, que é a primeira, hoje foi a primeira vez que esse sistema foi usado de fato, né, funciona na garagem do Congresso Nacional, o senador passa ali, coloca o dedo dele, faz a identificação e aí pode votar na comissão ou no plenário. A tendência de que esse sistema seja usado também na próxima quarta-feira. Bom, amanhã existe a expectativa de que essa comissão analise nomes que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para cargos no Superior Tribunal Militar. Em outro ponto, nessa mesma comissão, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deve comparecer na próxima quinta-feira. Isso para explicar aí aquela questão da visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima. O ministro, lembrando, não é obrigado a comparecer, no entanto, segundo o presidente do colegiado, o senador Nelsinho Trade, ele já aceitou o convite e estará presente na comissão na próxima quinta, às 10 horas da manhã. Os senadores também aprovaram hoje uma nota de repúdio aos ataques que foram feitos, então, pelo secretário Mike Pompeo à Venezuela. A visita dele às instalações da Operação Acolhida em Boa Vista, essa visita ocorreu na última sexta-feira em companhia do Ernesto Araújo. Tivemos aí uma série de notas de repúdio, a principal delas aprovada hoje pelo Senado. Então, por conta disso, Ernesto Araújo deve prestar esclarecimentos na próxima quinta-feira aqui na capital do país. Pois é, e críticas não faltaram, né, a essa recepção que houve do Mike Pompeo na última semana, protagonizada aí pelo ministro Ernesto Araújo. Já na sexta-feira a gente trouxe aqui o posicionamento bastante crítico do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nesta semana também senadores, principalmente, reagindo bastante. Vamos aguardar, então, para ver o que Ernesto Araújo vai falar aí nesse convite, né? Ele não é obrigado a ir ao Senado Federal. Agora, JP, você mencionou aí na sua explicação esse sistema de votação drive-thru. Explica direitinho para os nossos ouvintes, hein? O senador, ele não precisa nem descer do carro, ele tem que descer do carro. É como a gente chegar ali no drive-thru de uma rede de fast food e escolher sua votação rapidinho, já computa lá e vai embora, é isso? É mais ou menos esse sistema, viu, Isabel? Olha, só que a única diferença é porque o senador, de fato, ele precisa descer do carro, mas em um momento ali, vamos dizer que seja 1 ou 2 metros distante dessa urna de votação. Então, como é que funciona? Fica na garagem aqui do Senado Federal, ou seja, do Congresso Nacional, o senador estaciona o carro, o motorista dele estaciona o carro do lado dessa urna, espera ali 2 minutinhos enquanto o senador vai lá fazer a votação. Normalmente, né, funciona como no drive-thru, um senador de cada vez, ele desce, a urna já está higienizada, vai lá, faz a identificação, vota na comissão ou no plenário, entra no carro de novo e vai embora. Hoje a gente acompanhou, o primeiro a fazer esse uso, né, desse sistema de drive-thru foi o senador Isalci. Levou pouco mais de 1 minuto e meio para fazer a votação. Na sequência, quem usou foi o senador Humberto Costa, e também não levou muito tempo. Então é um sistema que é a tendência de ser usado aí nos próximos dias, principalmente no caso do Senado retomar aí essas atividades semipresenciais também para o plenário, e é um sistema que, ó, que a gente viu hoje, funciona bem. Foram feitos também outros sistemas de votação aí para não gerar aglomeração, né? O principal deles foi em uma ala aqui do Senado Federal, exatamente a ala em que fica a Comissão de Relações Exteriores. Também funcionava desse jeito, o senador ia lá, votava rapidinho e depois liberava o espaço. Não teve aglomeração, não tinha fila, e aí nem todos os senadores também usavam o mesmo espaço, então o que acaba
fazendo aí um auxílio na questão de não proliferar aí o coronavírus aqui na capital do país. E João Pedro Melo, para encerrar, lá no Supremo Tribunal Federal, o clima foi o ponto de discussão por lá? Hoje foi o clima, né, o ponto de discussão no Supremo Tribunal Federal, porque a gente teve uma audiência pública que debateu exatamente o funcionamento daquele Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima. Essa situação ocorreu em meio àquelas diversas queimadas que acometem diferentes regiões do país, mas principalmente o Pantanal. O encontro foi conduzido pelo ministro Roberto Barroso, reuniu integrantes do Executivo, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, acadêmicos e também empresários. Na abertura desse encontro, Luiz Roberto Barroso afirmou que o ceticismo de uma parte da sociedade e o egoísmo são fatores que dificultam, e muito, o debate e a adoção de medidas contra o aquecimento global. Há, na minha visão, dois problemas que afetam as soluções que eu considero necessárias e às vezes urgentes para os problemas ambientais, especialmente os que estão associados à mudança climática. Em primeiro lugar, uma mistura de ceticismo com desconhecimento, apesar de a grande maioria dos cientistas afirmarem peremptoriamente que este é um grande problema e que ele vem se agravando. Bom, na reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que os que ocupam cargos públicos não têm a opção de negligenciar a preservação ao meio ambiente. Ele ressaltou que isso não é uma questão de disputa política, mas sim de um compromisso firmado na Constituição. O compromisso com o meio ambiente saudável não se encontra no campo da disputa política. Esse compromisso foi firmado pelos constituintes há mais de 30 anos. Ele é um dever incontornável de todos os agentes públicos que, ao assumirem seus mandatos ou cargos, juraram cumprir a Constituição. Bom, Rodrigo Maia participou desse evento de maneira virtual, isso porque ele está em isolamento após ter sido contaminado com a Covid-19. Ele também fez críticas à gestão dos recursos, isso porque no ano passado a dotação orçamentária ficou dentro de uma média anual, cerca de 359 milhões de reais, mas a execução, ou seja, o uso de fato desses recursos ficou próxima a zero. O fundo foi criado em 2009, o Fundo Clima, e tem a finalidade de garantir aí recursos para projetos e estudos que têm o objetivo de diminuir as mudanças climáticas. Existe a previsão, então, de que esses debates sejam retomados amanhã, mesmo dia e também na mesma hora em que será transmitida a fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, ou seja, às 10 horas da manhã. Então, muito obrigado, repórter João Pedro Melo, falando ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado pelas informações e um ótimo trabalho, viu, João Pedro? Valeu, um abração. Valeu, JP.